Olá, gente, que prazer gostoso receber vocês aqui no Womancast, onde só tem mulheres maravilhosas de sucesso linda, começando com essa Catinha Volpe. Nossas Wonders. E hoje, né, Hoje, tem uma tem uma convidada. muito maravilhosa. Sabe aquela musiquinha? Vamos cantar um pedacinho? Se eu cantar, o povo vai já não quer então mais deixa ouvir. isso pra lá. A minha voz é horrível. Bom, pra mim, né, é minha inspiração. Nossa. Nossa, E de muita gente. ela sempre foi a garota de Ipanema. Pra mim, ela é a rainha de Ipanema. Elô, maravilhosa. Gente, ela é responsável pela música mais tocada no mundo. Sabia disso, Elô? Então, A mais. eu quero dizer o seguinte, vocês me emocionam. Ah, assim, que boneca! Falando tanta merecedora. coisa bonita. boneca, Depois de gente. uma certa idade, a gente fica mais sensível, vocês sabem, Eu né? sei, é tão bom o elogio, né, minha linda? Não é? É bom, É viu? uma Massageia o delícia. ego da gente e tal. É bom Mas demais. é o que eu digo, você falou que se inspira em mim. Eu me inspiro em você Pronto. e sou consertada por ela. Pronto! Quem me dera. Tá tudo Elas resolvido. são Ela que me lindas, dá. a gente só dá um Eu também, toquinho. né? Obra de Deus, muito bem feita, a gente só enaltece. É verdade, Se a meu gente amor. não fica nos seus cuidados, a coisa vai deteriorando. Vai. Então não pode. Não pode, Não. tem que chamar a Tem que Kátia bater o Volpe. cartão. A gente tem que cuidar mesmo. Kátia, está acontecendo. Não, vem pra cá. Pronto. Aí ela já vem com aquelas agulhinhas assim, aqueles Agulhas do bem, choquinhos. agulhas do bem. gente. Aqueles choquinhos. Laser. Mas é bom Iluminadas. Amém, amém. Né? É bom demais. E hoje, muito especial com você aqui. Ah, a gente oi, tem tanta gente. história pra contar. A gente quer saber tudo, né? Su? Tudo. Ai, meu Tudo. Deus. Onde eu a quero gente saber começa? tudo. Aí eu quero começar antes. Antes, Posso? vai, claro, vamos. Ai, Elô, porque assim, é até curiosidade, né? Eu sei que você tá com um livro lindo, maravilhoso, já já a gente quer ver essas imagens maravilhosas, mas a curiosidade é assim. A garota de Ipanema, né? Tudo bem, ela passava ali todo dia em Ipanema, chamava a atenção de todo mundo e tal. Antes disso, o que ela fazia? O que essa menina, essa moça fazia? Meu Deus do céu, com aqueles cabelos todos lindos da época. Maravilhosa. Não, juro. O que você fazia antes de se transformar na garota de Ipanema? Talvez, Quem era, Elô? como se diz assim, né? Não era tão assim. A minha vida era um pouco tumultuada, né? Meus pais se separaram, então eu tinha bronquite asmática. Aí o médico falou, olha, melhor coisa é essa menina ir morar no litoral. E nós morávamos no Grajaú, né? Que era mais parte, não é subúrbio, mas é mais para dentro, Afastado. afastado. Aí nós fomos para o Leblon. Eu era garota ainda e tal. Aí, quando eu fiz 12 para 13 anos, nós mudamos para Ipanema. E foi ali que os cabelos já estavam mais compridos, o corpo já estava mais dourado, porque eu ia à praia muito. Muito. Quer dizer, o problema todo foi por causa da bronquite, né? Acabei que peguei uma cor, né, de Que maravilha. de praia mesmo. E aí o cabelo, que era castanho, comprido, começou a ter os fiozinhos dourados por causa do sol, do mar, tá. Aí o que aconteceu? Eu era uma menina que minha família queria que eu fosse professora primária do estado. Pronto. Tinha que ser concursada. Ah, caramba. Aí eu fiz, né? Eu entrei para o Instituto de Educação, pegava ônibus, pegava trem, ia lá para o subúrbio da aula. Então, o que acontecia? Eu sentia que, quando eu estava no trem, muita gente olhava e ficava E esses comentando. olhos, né? E tal. Morena, com esses olhos. E Ai, ainda ai, não ai. tinha sido revelado nada de Garota Nada, de Ipanema. aham. Não tinha sido revelado. Podia ser, nessa época, já está o comentário. Na cabeça deles, né? Aí meu pai falou assim, olha, está tumultuando um pouco o trem e tal. Meu pai era militar. Falou, olha, eu vou pedir para você ir no vagão dos oficiais. Não sei se a intenção dele não era de eu começar a namorar um O oficial. oficial aí, olha lá, já veio. Eu Ele não sei. queria falar, né? Ele dizia que era para eu ser mais bem, ficar mais Sim, acomodada, reservada e tal. porque lá no outro trem existiam coisas que às vezes nem era bom falar, né? Sim. Com amigas minhas passavam por momentos bem complicados. Aí, o que eu fazia?
dava aulinha lá no subúrbio, dei em Padre Miguel, depois dei em Realengo, depois dei na Penha. E aí surgiu a história da Garota de Ipanema, que foram os dois grandes compositores da música popular brasileira, o grande poeta Vinícius de Moraes com Tom Jobim, fizeram a música. Quando eu passava ali na Rua Montenegro, que hoje chama Vinícius de Moraes por causa da história. Sim. E eu morava próximo da praia. E eu passava nesse bar e eles faziam fio, psiu. Ô, menininha, eu gosto da bonitinha, gostosinha não. A gostosinha já é mentira minha. Então, né, os elogiozinhos bem assim, simpáticos, né? Eu ficava toda vaidosa, né? Até me esticava e dava até uma reboladinha. De, opa, então, eu tô sendo observada, né? Estou sendo vista. E eu era muito inibida, muito tímida, sabe? Eu me abria muito com as crianças. Sempre gostei muito de criança. Então, com criança eu tinha uma afinidade, mas com gente assim de idade eu já era um pouco travada. E, no entanto, quando o Ilenquer, que era um fotógrafo, que já fazia umas fotos minhas, que eu passei a ser modelo fotográfico, também fazia desfile de moda, tudo. Aí esse fotógrafo montou um estúdio próximo da minha casa. Aí ele foi pedir para minha mãe se eu podia fazer umas fotos para a revista, não sei o quê. Aí eu fiz capa da revista Senhor, e dentro teve uma matéria super bonita, mas não era Garota de Ipanema ainda. Ai, que legal. Aí, depois disso, ele virou para mim e disse, olha, Elô, eu estava no bar, vi o Tom e o Vinícius lá conversando. Tom e Vinícius, eu já tinha ouvido falar deles, mas eu não sabia muito a respeito. Aí eu falei, mas como? Ele falou, eles estavam falando que fizeram uma música para você. Falei, mas para mim? Por que para mim? Não estou entendendo. Já sei, você quer que eu fotografe mais para você, né? Você quer que eu vá mais no estúdio. Ele, não, é verdade, você vai ver. A música está começando, você vai ver. Aí eu escutei depois a música orquestrada, a Garota de Ipanema. Orquestrada, não dizia nada, né? Quando veio a revelação, foram 3 anos depois da música feita. Quer dizer, a música foi feita em 62, gente. Eu estava noiva em 65, quando explodiu nos Estados Unidos, aí o Brasil sempre vai depois, né? Explodiu lá, aí o Brasil resolveu revelar, e aí a revista Manchete fez a revelação de quem é a verdadeira Garota de Ipanema, porque até então outras meninas estavam se dizendo ser, e não é. Aí veio a história, quer dizer, praticamente foi essa. Começou de momentos tristes, né, que a minha infância foi bastante doída, né, com a separação de meus pais. A minha avó teve que largar um orfanato que ela tomava conta para ficar com a gente, e ela ficou muito revoltada com isso. Então, eu tive momentos bem difíceis. Depois, eu ganho de presente uma música e tudo. Mas não caiu a ficha. Eu achava era um presente, mas que tamanho é esse presente? Sim. Você não sabe. Nossa. E, naquela época, não tinha essa globalização, né? Não tinha verdade, essa divulgação. Por exemplo, uma revista saiu uma vez na semana, jornais todo dia, mas nem todos, todo dia, falavam sobre os assuntos sociais, né? Então, aí foi isso. Então, você e o Tom namoraram? Porque não. Essa é uma pergunta que não quer calar. Engraçado, todo mundo pergunta isso, porque acha que, como ele se inspirou, que então... Que ele era apaixonado. Ele era, mas ele chegou um dia para mim e falou assim, eu queria casar com você, mas que eu não estou bem no meu casamento, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas eu sou virgem. Eu achava que o homem mais velho, para casar, eu já teria que ser, entendeu? Não sei o que eu pensava, porque eu era muito inocente. Aí ele disse, olha, eu queria muito casar com você, mas que eu não estou bem com a minha esposa e tal. E aí, no final, ele foi meu padrinho de casamento com a Tereza, com a esposa dele ainda. E depois eu encontrei-o na casa de Vinícius, anos depois, e ele aparece com uma moça, já tinha separado da Tereza, com a Ana Beatriz, e o cabelo era parecido com o meu, o corpo assim, longilíneo e tal. Olha só. Lembrava, né? Aí ele chega na casa do Vinícius e fala assim, olha que ele fala, você não quis casar comigo, eu casei com ela. Na frente dela? Ai, caramba. Na frente dela.
Aí eu digo, vou Viu, para debaixo. meninos? Aprendam. Vou para debaixo do sofá. Mas- Onde que eu vou, né? Aí foi isso. Ele falou aquilo assim, né? Sabe, o Tom era muito assim, né? Muito aberto, falava as coisas. Ah, ele era apaixonado. Mas aí Com acho que certeza. aquilo ali também criou um ciúmezinho que ficou durante muito tempo dentro dela, né? E aí isso Ai, que lindo. sempre traz Elô. uma... E, Elô, você sempre foi vaidosa, assim? Porque nós, mulheres, eu acho que a gente tem esse dom, né? De nascer vaidosa. Eu vejo a minha neta, coisa mais linda, ela não sai do espelho. Vovó, faz cabelo enrolado, faz cabelo liso, põe batom e é esmalte. Foi assim, Elô, com você? Você tinha essa vaidade ou não? Era mais a garota da praia? Eu era mais a garota da praia. Agora, minha mãe dizia, né? Não precisa pintar, não precisa fazer nada, filha. A juventude já é tudo. Já é linda. Bastou você ter a juventude para você se sentir grandiosa. Mas aí, um tempinho, eu comecei a fazer o risquinho Com no certeza. olho. De Aí já gatinho. comecei a querer bailinho, né? Tinha que ir no bailinho, as meninas todas maquiadas e tal. Eu comecei a fazer o gatinho. Depois do gatinho já começou um batonzinho e tal. Mas eu demorei um pouco. Porque eu ia para a praia, eu ficava praticamente nas Claro. férias o dia inteiro. 6 horas da tarde, estava caindo, né? O sol. O sol, eu você ainda estava voltava. lá. Até Ah, meus bom. amigos brincavam. Elô, cadê a chave para fechar a praia? Eu jogava vôlei, né? Eu era... Ah, sim, Eu você era jogava, feroz, era no, feroz. no vôlei. Tanto que eu comecei no Botafogo, mas minha mãe não deixou eu continuar jogando. Mas eu sou fluminense, olha, eu estava disparado Oh, meu o negócio, Deus. né? E aí, no fim, eu parei, né, de jogar tudo, porque depois comecei a ter filhos e tal, casei. Mas meu marido é campeão brasileiro de voleibol, né? Foi. E eu sempre gostei de esporte. Então, era a vida de frescobol na praia, era vôlei, mas durante as férias, né? Quando não tinha férias, tinha que estudar. E o Fernando, como que foi na sua Então, vida? foi assim, a gente se Eu conheceu. sou fã dele, você sabe, né? Não, Ah, eu também, ele é tão querido. você não, vamos dizer. Todo mundo. Ele, que é teu Ai, fã. lindo, ele é Ele, fã. ele olha e fala assim, cadê aquela mulher maravilhosa? Ele não fala de ninguém, Solange. Que amor. Ele não fala, mas dela, ele fala assim, você vai lá naquela mulher maravilhosa? Ai, Tu que vai assim, graça. aquela mulher Já fica maravilhosa. um beijo aqui, Ele, Fernando. ó. ele Eu sou sua fã. acha Não, ela Fê, fora. maravilhoso. Ele não elogia, é difícil lindo. elogiar uma pessoa, mas tem essa daí no Ele é muito pedestal. querido, é um Não tem querido. jeito. Nossa, Não, e eu fico orgulhosa, porque eu gosto. Eu não tenho só aquela, sabe, que, ai, meu marido não pode. Imagina. Imagina. Quanto mais elogiar, melhor, porque a gente sabe que a gente tem amigas bonitas, né? Sim. E é isso. Ai, Mas que linda. ele tá bem, né? Só que agora parou de jogar tênis, porque levou um tombo, aí se machucou, aí não quis mais saber do tênis, que ele joga muito bem. E o vôlei também, que teve que parar, né? Lógico, depois de uma certa idade, até jovem, Sim, já para, por né? conta das articulações. Mas tá aí, E tá como batalhando. que vocês conheceram? Então. Porque foi bem nesse meio, né? Foi. Quando a música Foi. realmente foi Foi falada, mesmo. vocês É, estavam no quando a Eu música sei que ele deu uma é. corridinha. Foi o quê? Ele deu uma corridinha pra ficar noiva, não foi? Foi, não, eu sei correu, disso. correu pra Ah, casar. pronto. É, tem uma história. Mas é aí. você que Casar. queria, Elô, ou ele? Não, ele, assim... Porque às vezes a gente Conhecendo- quer sair de casa. Ele estava se formando, ele se formou, eu me formei em professor, ele se formou em engenharia. E aí ele falou, ai, sabe, vamos esperar um pouquinho mais para casar, para ele primeiro ficar bem Namorar. dentro da profissão. Ah, entendi, tá. Dentro da profissão ele está bem estabilizado. Só que saiu, né, a história da Garota de Ipanema. Ele estava em Volta Redonda. Ele estava lá porque tem que fazer um estágio, umas coisas assim, né, engenheiro. Aí os amigos lá falaram, olha, tem uma tal de Heloísa Eneida, que meu nome é Heloísa Eneida, né? Heloísa Eneida, não sei o quê, está saindo aí nas capas das revistas, e a menina, olha, não sei, e ficaram atiçando ele. Aí ele foi ver, ele achou que era brincadeira, ele foi ver, eu tinha saído na capa da Fatos e Fotos. Ele Fatos ficou e uma Fotos, vara, que pegou saudade. o carro, saiu de Volta Redonda, voltou para o Rio correndo, veio me tomar satisfações. Por que eu tinha feito aquilo? Gente! O que eu tinha fotografado? Eu falei, ué, aconteceu isso nesse tempo que você está lá. Mas que absurdo. Aí ele quis conversar com o Tom e Vinícius, foi procurar o pronto. Tom e Vinícius. Foi. Para peitar os dois. Ai, que Aí os máximo. dois estavam no bar que chama Bar Lagoa, os dois estavam lá. Ele
ficou procurando, perguntando para todo mundo até enquanto. Isso eu só soube bem depois, que eu não teria deixado ele fazer isso. Ele chegou lá, o que vocês estão atrás da minha namorada? Aí o Tom falou assim, calma, imagine e tal, a gente fez uma homenagem. E o Vinícius, senta aqui, Fernandinho, o que é isso e tal. Aí acabaram bebendo junto, fizeram amizade, ficaram amigos. E aí ele jamais iria dizer, eu vou dar um murro, vou dar... Mas Claro. se dá a boca para fora, que jamais faria uma coisa dessa. Mas foi engraçado, os ciúmes que dominou ali naquele momento, ele pegar o carro e vir correndo. Aí ele já quis marcar logo o casamento. Sim. Tanto que nós casamos um ano depois. Olha. Se fosse globalizado naquela época, hoje eu não teria aproveitado nada. Porque eu teria ficado durante um ano só. E a imagem sua vai pipocando. Hoje não, você sabe que você faz qualquer coisa, mas... Aí eu teria que ir para cá, para lá, para... Apesar de que eu ainda aproveitei, fui para a Alemanha, fui para alguns lugares, mas depois de casada. Antes de casar, não. Antes de casar, fiquei muito mais comportada, recebendo convites e não podendo aceitar. Porque ele era um ciúmes que não demonstrava, mas tinha posições. Sim. Sabe? Ele Fingia tem que aqueles, não. Sabe? É aqueles machistas, Perspicaz. né? Ó, Que a gente fala do sabe. meu amigo Fernando, não. Ele é um querido. Ai, ele é tão querido. Pode falar. Quantos Mas- anos As já duas. de casamento? 55. Ai, que delícia, 55 e as meninas. Entre 4 tapas e filhos, beijos, né? assim. Porque todo mundo fala, sim. mas deve ser uma maravilha. Não, não é fácil. Não é fácil. Pra ninguém. Não adianta gente. querer dizer, que bonitinho, como ele é. Ai, quanto tempo, né? Falando. De vez que em quando tem, exemplo. tem dias de altos, tem dias de baixos. Baixos. É verdade. Pronto, e vamos levando. E vamos Não levando. é fácil mesmo. Aí as meninas chegaram, né? O Lô? Fefe, são 4. São Como foi 4. administrar essa carreira? Você Então. é empresária, que ela é fundadora de 2 grifes. Sim, A Elo Pinheiro Baiamar, né, que eu tenho. Eu Com a faço, Verinha. Com a Verinha, com o Edgar. Eu tenho a Home Angels, né, que eu sou embaixadora. E eu também faço, junto ao meu programa, com a Prevent Senior, né, que é a minha bacana. apoiadora, que eu amo de Sim. paixão, toda a equipe. E faço meu Alô Elô, né, que é um programa na Com Brasil. Eu quero ir. Que é todo sábado às 22 horas e está super bem. Vai pela Vivo, pela Claro, YouTube, vai... Nossa, que delícia. um monte de canal e vai para Portugal também, para o Rio pela TV Max. Em Portugal está sendo muito assistido, já recebi vários. Ai, Alô, Elô é tão bonitinho, né? Alô, bonitinho, Elô, adorei Eu também. adorei. E tem a Kiki, a mais velha, né, que tem dentro do Instagram dela, a Kiki vende tudo, que ela tem assim roupas da família que usaram uma vez, com certeza. ou então que as crianças, as filhas da Tice, perdem muito rápido. Não, minhas às vezes filhas nem querem chegam... fazer isso comigo. Isso. Porque a gente ganha muito presente, Muito. né? Então, a Kiki faz, Kiki vende tudo, e ela Ai, que gracinha. tá vivendo disso. Para ela está sendo divertimento, uma coisa que ela gosta, que é moda. Sim. A Jo já é na parte mais de seguro, junto com o marido, né? E a artista na Record, já há 15 anos, né? Fazendo hoje em dia, fazendo também, às vezes, o troca de casais, né? Sim. Troca de casais, troca de esposa. Uma coisa assim. Troca de esposa, de casal. Uma coisa assim. Dá na mesma. E tem o Fernandinho, que é a Rapa do Tacho, que é meu companheirinho eterno. amorzinho. Para onde eu vou, ele vai junto, ele é especial. Mas as meninas adoram ele. Não, eu já tive o prazer de conviver com ele numa viagem que a gente fez juntas, né? E ele é tão amado. Ele parece um anjo, sabe Ele é assim, um anjinho. Ele é um anjo. Ele é. ajuda. Fefe, faz café pra gente. Ele vai lá na maquininha. Ah, Ele gente. acha que ele Ah, fez sim. o café, entendeu? Eu sei. Que o Aham. café ficou mais gostoso porque ele fez. Sim. Então é uma graça. Ele ajuda muito. Ele faz a caminha dele. Mãe, Ai, vou que fazer tua cama, graça. tá? Vai lá, faz minha cama, Ah, sabe? para, que coisa mais ajuda linda. muito. Ele é muito Que colaborativo. raspinha. Ele tá com quantos anos? Ai, não Elô? vou falar não, porque ele fica... ele fala que é 19. 19. Ele fala
fala que é 19, é mais, é o É dobro. mais. Ai, que lindo. Mas não parece, né? Mãe, não fala não, né? Fala não. Ah, não tá fala. bom. Então a gente nunca fala. Mas Pronto, é um ninguém São falou. Paulino doente, viu? Ah, para. Não. Adoro São Paulo. Que Agora, São bonitinho Paulo nesse perdeu. jogo. Ai, meu Deus. ficou tão E meu filho é triste. palmeirense e eu sou São Paulina, uma confusão. Mas assim, eu, por ser filho, né? A gente vai lá e torce um Torce pouquinho pro mais. Palmeiras. Ai, gente, que engraçado É isso, esquisito né? isso, É, né? você fica Não torcendo. é? Porque você tem aquela fixação naquele que Sim. você gosta, mas, Mas de o repente filho- você sai do é. prumo. Eu sou fluminense, de repente estou vendo que o São Paulo está É pronto. tá na torcendo. ponta. É esse amor pelos filhos, É né? muito meu gostoso, né? E eu tenho, assim, minhas filhas muito ligadas. Eu sou canceriana. Então, eu acho que a canceriana quer sempre os filhos debaixo das asas. É. Não que eu seja galinha, mas... Não, mas é. A Leonina também, tá, Elô? Essa Não, e a história de que capricorniana filho pro também. mundo, em casa, não gosto gente. disso, não. Não Nossa, gosto. minhas filhas, eu sofri muito, viu? É que agora a gente ganha presentes, né? Depois que elas casam, As os avós. netos, né, meu amor? É muito gostoso, Elô. Mas assim, as pessoas, elas têm muita curiosidade em saber um pouco mais, né, de você. verdade. Essa história do trem, do ônibus, né? É tão gostoso você entender como aquilo começou, né, Elô? Aí Mas vou até te assim, contar, você falou do trem, vou até te contar uma coisa engraçada. conta. Eu, como professoranda ainda estava indo de trem lá para Padre Miguel, e era dia das crianças. Aí eu peguei e fui na Rua da Alfândega, que era a rua que vendia os brinquedos mais em conta. Eu ganhava aquele saláriozinho de professora, que vocês Sim. sabem como é que é. Comprei um monte de bonequinha, eu tinha 32 crianças que eu tomava conta. Eu sei aquelas de plástico. De plástico. Pronto, eu Então, já sei. Eram tantas meninas e tantos meninos. Era carrinho para os meninos, Meninos? aqueles ônibusinhos, e para as meninas bonequinhas. Aliás, mentira, dos meninos eram as bolinhas. As bolas, né? Os caminhõezinhos foi uma outra ocasião. Essas eram as bolas e as bonecas. Aí eu peguei a sacola, era uma sacola de papel, eu aqui segurando. Chegou na estação. Vai, empurra, empurra. não. Eu saí só com a alça da sacola. Ah, as gente. bolas, por isso que eu lembrei que era Ah, bola. As bolas perderam no meio do gente. trem, as bonecas, tudo. Puxa E vida. não dava tempo de eu catar Ah, tudo. não dava, não porque tinha eu condições. tenho. Não. Foi um tal Ninguém de te tudo, só ajudou? vi gente correndo para pegar, mas para si própria, né? Porque não deu tempo. Eu fiquei tão chocada que eu cheguei, eu tinha prometido para eles. Quando eu cheguei meu na Deus. sala, tia, cadê? Cadê o brinquedo do Dia das Crianças? Eu falei, meu Deus, tem que voltar na Rua da Alfândega, comprar tudo novamente e levar para as Claro. crianças no outro dia. Foi o que eu fiz, né? Mas você vê como que era para sair do trem. Eu com a sacola de papel. Mas hoje em dia não é tão diferente, né? Empurra. Quando eu vi, e ainda pior que eu saí, não tinha percebido, E sabe? aí, Gozado. Ai, gente. Aí quando eu olho, só dava com a alça. Ai, foi triste. Aquele momento que você falou em trem, eu me lembrei dessa história agora. Mas é isso, a gente Elô, vai E tocando. você tem alguma coisa assim que marcou na sua jornada, assim? E você me contou essa história, eu achei tão bonitinho, mas assim, alguma coisa como Garota de Ipanema, que tem algo assim que te deixou muito emocionada, alguma homenagem, né? Porque a gente vê você sendo homenageada direto, alguma coisa assim, tem um dia de glamour, de brilho, que você falou assim, nunca mais esqueci desse dia. Esse dia, para mim, foi inesquecível. Bom, o dia que eu achei assim inesquecível foi o encontro com o Vinícius. Foi o dia que Vinícius foi me conhecer. Foi lá naquela época? Eu tenho, essa foto existe, mas eu não tenho ela aqui, mas ela existe. Outro dia mesmo nós estávamos olhando, eu acabei de cabeça baixa, ele falando comigo, eu toda envergonhada, porque a Nelita, que naquela época era a esposa dele, chegou e disse, Elô, conversa com ele, não fica... Que eu falei assim, eu estou tão nervosa, eu estou envergonhada. Não, conversa, ele é bonzinho, não sei o que. Foi um primeiro momento. Você tinha 20 anos? Primeiro contato que eu tive com ele, né? Então, foi um momento assim que eu não muito sei emocionante. explicar, É sabe? verdade. Não sei explicar. Eu só sei que a fisionomia está assim, de vergonha, envergonhada, como quem dissesse, não olha muito para mim, não, que talvez você tire a música de mim. Entendeu? Sim. Sabe aquela coisa? eu Será sei. que eu mereço É um mesmo? merecimento. Que, É aliás, verdade. muitas mulheres têm isso, né? Tem, a gente De tem a achar que mania. não merece. Não o que é merece, bom pra entendeu? gente. Será que é isso mesmo? Ele vai me ver de Verdade. perto, vai me ver de pertinho e vai dizer, ih, não é tudo isso, né?
Então, esse momento foi muito Ai, especial que na minha lindo. vida, foi esse, durante essa coisa. Agora, outros momentos especiais, Nossa, o nascimento de tantos, cada né? filho, Sim. né? Que isso, de cada neto. Cada nascimento é uma surpresa e um momento muito especial. Nossa. Se é você isso. tivesse que dar um conselho para Elô, lá garotinha, qual seria? Para enfrentar bem todas as situações, de cabeça erguida, não Erguida. ter medo. Eu tinha medo de tudo. Ai, não devo ir. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles vieram para eu fazer um filme e meus pais não consentiram. Eu podia ter convencido minha mãe de ter deixado. Mãe, vai comigo. Isso que... Não. Tanto que Rio, Amor e Verão era um filme brasileiro que eles estavam fazendo, me convidaram para fazer uma participação no filme. E nós fomos até o set de filmagem, já estava sendo filmado. Fui eu e minha mãe para ver, já estava até com o roteiro, tudo. Quando nós chegamos lá, estava o cara beijando a mulher, se minha Ai, mãe, caramba. vamos embora. Vamos embora. Falei, mãe, peraí, vamos conversar. Não, vamos embora. Tive que ir lá. Nem pude me desculpar. Minha mãe me pegou e foi embora. Nessas situações, eu queria ter peito, sabe? De Sim. me Falar, posicionar. mãe, Disse, espera. mãe, peraí, vamos com calma. Também não é assim. verdade. Mas é isso que eu acho que eu sempre aconselhei minhas filhas a olharem para frente, Pra nunca, cima, sabe? nunca se É. sentir diminuídas por serem E nem mulheres. insegura, eu era insegura. É. Eu acho que a insegurança não deixa você fazer uma série de coisas. Vai te atrapalhar lá na frente. É verdade. Se você quiser dar Perde um depoimento, oportunidades, isso né? foram oportunidades assim, incríveis que eu perdi. Incríveis. Incríveis eu perdi. E eu chegou. dizia, poxa, inclusive, minha mãe era uma funcionária pública. Ela passava em tudo quanto era exame Ai, que graça. ela era muito inteligente, ela foi do Pedro II e ela era uma mulher fantástica. Mas acontece que ela tinha lá essas coisinhas bobas dela, né? E houve uma vez que ela chegou para mim e falou assim: olha, filha, eu vou te dizer uma coisa. Você tem que andar muito certinha, porque se você deslizar, aí você não volta nunca mais. Eu fiquei com aquilo Sim, na cabeça. gente. Deslizar como? O que ela quis Que dizer com deslizar? isso? Aí, uma vez, eu falando com minha avó disse assim, o negócio é o seguinte, se você está namorando, não entrega o teu tesourinho. Não entrega, porque se entregar, eles vão embora e você não casa. Aí que eu fui entender as coisas. Qual é a entendeu? mensagem, né? Então, que eu tinha que ter uma postura de não deixar, entendeu? Avançar o sinal. Que hoje, para as minhas filhas, eu abro mão disso, porque estamos em outra época, né? Estamos em outros momentos né? completamente E diferentes é daquele. até interessante que a pessoa conheça a pessoa antes, né, do casamento. Eu acredito que sim, porque o casamento não é fácil. Então, Não é chegar fácil. com mais essa novidade é bem, Que eu acho bem pode- É complicado, uma né? novidade que pode ser uma decepção. Que pode ser né? uma decepção. Enfim. Ai, Elô, que delícia. É um Mas prazer, a gente está terminando, né, Sô? Com o coração você nem vira as apertadinho. fotos. É isso Vamos que a gente agora. quer ver A agora. gente quer ver. É Eu isso esquecendo mesmo. das fotos. Esquecemos, não. Ai, que O delícia. Clift queria que eu lesse aqui a lê, revelação. por favor, isso, Elô. a gente A quer revelação do Vinícius. Então, deixa eu botar o óculos. Põe o Fala óculos que livro que é lindo. esse? Visão. Conta que livro. É lindo esse óculos. É lindo, Fala eu que livro que gostei. é esse, Elô. Eu adorei esse óculos. É lá do meu amigo Gil. Maravilhoso. Lindo. Diz assim, seu nome é Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, mas todos a chamam de Elô. Há 3 anos atrás, ela passava ali no cruzamento de Montenegro e Prudente de Moraes, em demanda da praia, e nós achávamos demais. Do nosso posto de observação, no Veloso, enxugando a nossa cervejinha, Tom e eu emudecíamos a sua vinda maravilhosa. O ar ficava mais volátil, como para facilitar-lhe o divino balanço do andar. E lá ia ela, toda linda, a garota de Ipanema, desenvolvendo no percurso a geometria espacial do seu balanceio quase samba, e cuja fórmula teria escapado aos egípcios, teria escapado ao próprio Einstein. Seria preciso um Antônio Carlos Jobim para pedir ao piano, em grande religiosa intimidade, a revelação do seu segredo. Para ela fizemos com todo o respeito e mudo encantamento o samba que a colocou nas manchetes do mundo inteiro e fez da nossa querida Ipanema uma palavra mágica
para os ouvidos dos estrangeiros. Ela é para nós o paradigma do broto carioca, a moça dourada, misto de flor e sereia, cheia de luz e de graça, mas cuja visão é também triste, pois carrega consigo, a caminho do mar, o sentimento da mocidade que passa, da beleza que não é só nossa, é um dom da vida, em seu lindo e melancólico fluir e refluir constante. Isso acho maravilhoso, esse final aqui. Lindo, É o lindo. sentimento da mocidade que passa. É o momento atual, né? Sim. É, da beleza que não é só nossa, já não me pertence mais. Pertence àqueles que olham e vão dizer se você está bem, se você não está bem. Depende, né? E linda, é um dom da vida no seu lindo e melancólico, porque vira uma melancolia. E aí, então, Lindo. Mostra as fotos vou pra nós. mostrar a foto do Tom e do Vinícius aqui comigo, que tem várias fotos, mas... a Esse do livro Tom- tá à venda? Como que é, Elô? Esse livro não tem mais, Não tem. até inclusive eu estou só com esse, eu tenho que tirar uma nova edição, que lindo. porque Olha que Depois eu eu vou fiz tirar italiano, já está todo pronto, mas não em livro, está só o Ainda texto, o né? texto. Ainda em texto. Aqui que está. O Tom e o Que Vinícius. linda! Que linda. Aqui é Maravilhosa. bem da época, né? Olha lá, ó. Nossa, sou... Que maravilha, boneca. E né, essa daqui, inclusive, foi do Globo Repórter, que fez a matéria eu com ele. Olha que E ele disse, contando lá na mesa, ele falou, é ela. Tanto que ele aponta, ó, é ela. Ah, que graça. Quando ele estava Olha, Fernando Olha a Sabino. carinha, né? Que Linda. carinha. Da forma, eu te vi da forma que você explicou, né? Que você era, né? Cabecinha mais assim, mais tímida. Aqui, homenagem também com os filhos todos, Fernando. Ai, que belezinha. Isso foi olha. no SBT. Que Olha, a Tis, belezinha, pequenininha, a Tis. Kiki, a Jo, o Fefe. Que gracinha. Tem várias fotos aqui, né? Aqui quando a Tice nasceu. Ai, a que Jo, doce. Kiki. Então, esse livro é uma pena, mas eu vou Nossa. fazer, porque eu tenho aqui o Ronaldo Boscoli, Ah, que depois eu fiquei sabendo que ele era Olha. apaixonado por mim. Olha. E eu não sabia. E ele era irmão Olha, da biquinho, Lila Boscoli, que foi casada com Vinícius. Aí ele soube que o Vinícius estava com a música em minha homenagem. Ele correu para fazer matéria comigo. Aí ele fez Garota de Hoje, antes Ah, do Garota boa. de Ipanema. E ele então fez. Agora, eu tenho várias poesias dele que eu coloquei aqui no ai, livro. que que ele gracinha, passou meu Do amor. Família Linda, história Obrigada. de sucesso, imaculada, Obrigada. essa energia. Nossa. Eu nunca vi Eterna. Elô A sem Elô- esse sorriso no rosto. Não, a Elô é imortal. É pois demais que da chama conta. infinito enquanto dure, não. Maravilhosa, ela é imortal. maravilhosa. É maravilhosa, um Sempre exemplo. agradando, cuidando de todos. Não, sempre. É Uma incrível, preocupação, é incrível. cuidando da família, né? De todos. É a tá? coisa De que eu acho que mais importante da vida da gente. Eu ia te Minha mãe dizia, perguntar, botou filho no mundo é para É para cuidar. cuidar. Se botou, a responsabilidade é sua. Então, nós temos essa responsabilidade. Até o final, né, minha Sempre. linda? Você quer deixar uma mensagem para nós? Já deixa Ah, seu mensagem Instagram, pros- programa, tudo. Para as mulheres de muita paz, muito amor, acima de qualquer coisa, muita paciência com os filhos, com os maridos, com todas as amigas. Eu acho que paciência, refletir em cima de qualquer coisa que tenha acontecido é muito importante para a gente. Então, depois que refletiu, dizer eu estou com a razão ou não estou com a razão e poder pedir perdão. Sim, Eu acho que muito maravilhoso. importante é a gente saber perdoar, ser perdoado, para ter paz, ter harmonia e viver uma vida mais feliz. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Linda, meu Elô, amor. obrigada Mãozinha, mesmo. mãozinha. Ah, minha linda. A gente faz esse da finalzinho aqui. A gente tem dessa final, mão nossa aqui. pronto. Isso. Aí, assim, a fotinha. Queremos beleza. Amém. Beleza. Eu já ouvi essa história tantas vezes de você mesmo, do próprio Fernando, mas a cada versão eu aprendo algo, eu tenho algum insight e eu admiro mais. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Obrigada. Sempre. Vocês, tudo de Womancast volta. Sempre estaremos aqui. Até a próxima.